Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje Deus, me deu essa palavra aqui para a gente meditarmos junto, tá bom? Então assim, eu peço assim que você se atente à palavra de Deus. Deixa Deus falar ao seu coração, tá bom? Não sou eu, mas é a palavra que vai falar com você. Diz assim a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Então Deus estava exigindo do povo que prestasse bem a atenção do que ele iria falar com cada um deles ali a partir de agora. Olha o que diz mais na frente. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. O Senhor estava dizendo para o povo: olha, essa prova que vós passastes, durante esse período de 40 anos no deserto, sofrendo, tudo foi para me provar vocês, para ver se de fato o coração de vocês estivesse voltado para mim. Porque, digamos que em boa parte, quando o povo estava bem, quando tudo estava bem com o povo de Israel, eles tinham por costume esquecer dos feitos de Deus e abandonar a Deus, por qualquer razão que fosse. E Deus agora estava fazendo um trato com eles. Queria saber se realmente eles tinham corações sinceros perante Deus, diante da dificuldade, diante do deserto que eles estavam passando. E uma coisa interessante, por mais que eles estavam no deserto, Deus em momento algum deixou de olhar eles. Deus deixou bem claro em sua palavra que por onde eles estavam andando, Deus sempre estava guiando eles no deserto. Mesmo sendo 40 anos, que parecia ser uma eternidade para o povo. Mas o tempo de Deus é o seu tempo, não é o nosso tempo. E Deus estava deixando bem claro para eles, tudo era para provar como estava realmente o coração deles. Olha o que diz mais a palavra de Deus. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só do pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Ei, quem dá a última sentença é Deus. O povo de Israel, mesmo no deserto, passaram fome, né? Foram humilhados, mas em momento algum Deus deixou de velar por eles. Mesmo faltando o pão a qual estavam tão acostumados a se alimentarem do bom e do melhor, Deus mandou manar do céu para eles se alimentarem, para de momento algum passar fome. A fome que diz a Bíblia que eles estavam passando, de certa forma, era o maná ao qual estavam tão acostumados, uma carne, quem sabe, uma lasanha, uma toscanha, não estavam tendo a mesa, né? Mas Deus em momento algum deixou faltar o alimento deles. Em momento algum. Providenciou maná do céu para que os mesmos não morressem de fome. Olha o que diz mais a palavra de Deus na frente. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem te inchou o teu pé nestes 40 anos. Deus estava dizendo para eles, olha, vocês lembram? Mesmo vocês passando por esse deserto, eu em momento algum deixei faltar o alimento, em momento algum eu deixei faltar as vossas vestes. Ou seja, quando estamos no deserto, não quer dizer que Deus nos abandonou, que Deus esqueceu de nós. Ele simplesmente está provando como é a nossa fé. Será se somos pessoas por mais que seja pequena fé, mas nos voltamos para Deus? Ou preferimos nos perturbar, murmurar e desistir? É isso que Deus está provando. Todos os dias passamos por provas, por dificuldades, porque está aqui, lembre-se, já é um deserto. Porque tudo é passageiro, tudo é dolorido, tudo é sofrido, tudo é difícil, nada é fácil. É o deserto, é o processo que estamos passando. E como vocês têm agindo diante desse deserto?
Está parando? O Senhor está dizendo para você: continue, porque eu sou contigo. Não vai pensar que eu desisti de você. Não vai pensar porque você está nesse deserto, passando por esse momento difícil, que eu não estou guiando os teus passos. Eu estou. Tudo que eu quero é que vocês sejam fiéis a mim, assim diz o Senhor. Tudo que eu quero é que vocês sejam perseverantes na fé. Não dê lugares ao diabo. Porque até Jesus, mesmo sendo 100% homem, 100% Deus, foi provado. Passou por tentações do diabo. Faz qual nós, que somos seres humanos, atraídos por uma natureza tão pecaminosa. Continuando, diz assim: e guarda, sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor. Ei, quando Deus nos ama, Ele nos corrige. Então, por mais que o pessoal passou por aquele período no deserto, e se os mesmos passassem a murmurar, ou a quererem desistir, Deus ia castigar o povo. Tão tal que castigou a muitos que murmuraram. Muitos nem na terra prometida chegaram, porque preferiram se lamentar, murmurar, do que continuar a perseverar como muitos perseveraram. Ei, nós temos uma terra prometida. Estamos passando por esse deserto aqui. Mas não é para sempre o deserto. É no tempo de Deus e na hora certa Ele vai vir. E vai vir nos resgatar desse deserto. Vai nos dar o melhor alimento, como Ele fez com o povo de Israel. Vai nos dar a melhor terra, como fez com o povo de Israel. Com aqueles que foram perseverantes e foram testados seus corações e de fato viveram para Deus, independente das circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. Olha o que diz mais a palavra de Deus. E guarda o mandamento do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Tudo que Deus queria que o povo guardasse os mandamentos dele dentro dos seus corações, para não se desviar dos seus caminhos, dos seus objetivos, que era de fato a presença de Deus. Continuando diz: porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais, que sai dos vales das montanhas. Olha aí, olha a diferença. Antes eles estavam no deserto, estavam saindo da terra do Egito, de uma terra de escravidão, de uma terra estrangeira, e estavam indo agora para uma terra de promessa, a Canaã, uma terra que mana leite e mel, uma terra em que tinha os melhores frutos, que tinha as melhores colheitas, que tinha as melhores fontes, mananciais de água. Ei, amados, Deus tem a mesma promessa para nós, no céu de glória, onde não haverá choro, nem pranto, nem roubalheria, covardia, mentiras, não, nem pecado. Só haverá, a presença de Deus, e que toda a honra e toda a glória seja para Ele. Continuando diz: terra de trigo, de cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Deus, quando Ele resolve nos dar as coisas, Ele nos dá por metade não, Ele nos dá por completo. Nos dá por completo. Continuando: quando pois tiveres comido e fores fartos, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Ou seja, passaram pelo deserto, eu fui com vocês. Mas se estão na bonança, se estão vivendo do melhor, por que vão esquecer de mim? Era isso que Deus estava falando para eles. Não esqueçam de mim, pois assim como eu fui com vocês no deserto, na provação, nas tentações, eu quero ser com vocês também, quando estiverem bem, quando estiverem na terra prometida, quando estiverem comendo do melhor. Lembre-se de mim, assim diz o Senhor. Porque o povo de Israel tinha um costume de, quando estavam passando por prova, clamavam, jejuavam, se consagravam ao Senhor. Mas quando Deus dava as melhores coisas para eles, eles tinham um costume de buscarem a outros deuses, de adorarem a outros deuses, não se voltarem para Deus, simplesmente abandonarem a Deus. Deus não é fantoche para a gente fazer dele o que quiser. Ele é o nosso Deus. E é Ele que tem autoridade sobre nós, pois somos vasos de barros, a qual estamos sobre a mão do oleiro. Era isso que Deus estava
falando com o povo e fala com nós nos dias de hoje, porque a palavra dele é viva e eficaz e fala aos nossos corações. Por mais que naquela antiguidade ele cobrou isso do povo, ele hoje também cobra de cada um de nós. Filho, eu quero estar com você em todos os seus momentos, sejam eles bons ou ruins, porque eu sou teu Deus. Assim diz o Senhor. Continuando, diz: guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje eu te ordeno. Está vendo, amados? Era isso que Deus estava cobrando. Não estava cobrando nada demais, não estava cobrando nada em troca. Simplesmente que os mesmos sentissem e gostassem da presença de Deus verdadeiramente nos seus corações, na sua mente, e quisessem Deus para sempre. Porque tudo que Deus nos dá e tudo que Deus quer em nós é para sempre. Coisas boas é para sempre. A sua presença é para sempre. O seu amor é para sempre. A sua sinceridade, a sua bondade é para sempre. Não é momentâneo, não. É para sempre, amados. Continuando, diz: para suceder que havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados, os teus rebanhos, e se acrescentar para prata, o ouro, e se te multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Está vendo? Deus não queria que o povo fizesse isso. Quando começasse a ter os melhores gados, multiplicasse as suas bênçãos, que os mesmos não se esquecessem de Deus, não se esquecessem dos feitos que Deus fez a eles, tirando ele de uma casa de escravidão, né, das mãos de Faraó. Olha aí, amados. E nós, nos dias de hoje, não é diferente. Diz mais: e te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões e terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira, né? Pederneira. Ou seja, em todos os momentos Deus estava com o povo. Em momento algum Deus esqueceu do povo. E assim Deus nunca vai esquecer de nós, por mais que sejam as circunstâncias. Jamais, jamais Deus vai esquecer de nós. Diz mais: e diga no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou a seus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se de qualquer modo te esquecer do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis. Com as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto nem querieis obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Ou seja, Deus disse bem claro: se eu fui no passado, eu quero ser no presente com vocês. Se eu fui nos momentos ruins, eu quero ser no momento bons com vocês. Eu quero que vocês obedeçam os meus mandamentos. Eu quero que vocês me queiram perto de vocês, porque eu vou estar perto de vocês. Agora, se porventura vós não me quiseres, certamente vós, no momento certo, serão julgados. E já não farão parte de mim. Porque, amados, um dia Deus vai requerer de cada um de nós. E se a gente decide viver uma vida sincera perante Deus, querendo a sua presença, Ele estará conosco. Agora, quando chegar o grande dia, a qual Ele vai julgar a cada um, aí já não vai ser o amor, já vai ser a ira de Deus que vai ser derramada sobre aqueles que não temeram e que não quiseram a presença de Deus. Não sou eu que falo, mas é a própria palavra dele como está aqui. Então, se o povo de Israel não quisesse os mandamentos de Deus, não quisesse Deus, Deus mesmo falou que os mesmos iriam perecer. Perecer tanto fisicamente quanto espiritualmente. Pois quem dá a sentença à nossa alma é Deus. Então, fique com essa mensagem de Deus. Me desculpem pelo tempo, mas era o que Deus queria falar com cada um. E de alguma maneira eu sei que Deus vai falar com você. E eu agradeço essa rica oportunidade ao meu Deus por tudo. Fiquem todos na paz de Jesus, tá? E ame essa paz. Queira essa paz dentro de você, dentro do seu lar, com seus amigos, com a sua família, com o seu próximo, com aquele que te odeia, tá? Não guarde mágoa nenhuma dentro do seu coração, que isso não vale a pena. Simplesmente lembre-se dos feitos de Deus e tenha por exemplo a Jesus Cristo. Fique todo na paz de Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade.